Olha o que a palavra de Deus diz aqui, irmãos. Em Lucas 9, versículo 57. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, um certo homem lhe disse: Senhor, eu desejo te seguir para onde quer que tu fores. E Jesus lhe disse: As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E ele disse a outro: Segue-me. Mas ele disse: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar o meu pai. E Jesus lhe disse: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas vai tu e prega o reino de Deus. Somente até aqui mesmo. Um se propôs a ir e o outro Cristo convidou. São pessoas distintas. Mas ambas as pessoas, uma está dizendo que não tem noção do que diz, e o outro arranja um pretexto para não ir. Tem pessoas aí, irmãos, que aceitaram Jesus na sua vida como seu único Salvador e exclusivo Senhor de sua vida. Aceitou Jesus, mas não sabe o sofrimento que ele irá passar. Essas pessoas que aceitam Jesus e não sabem do que lhes aguarda, do que lhes espera, tem uma chance grande de se desviar do caminho de Deus. Porque o caminho é árduo. O caminho de seguir a Cristo é um caminho difícil. É um caminho que muitos já abandonaram, mal começaram e abandonaram. É um caminho que muitos já deixaram, já desistiram, não querem mais, não querem nem ouvir falar. Porque achavam que era um caminho fácil, que era um caminho como qualquer outro, e não é um caminho como qualquer outro. Não é uma coisa que você faz todo dia. Servir a Cristo é sinônimo de abdicação, abdicar, largar coisas que não agradam a Deus. É uma vida de sofrimento, é uma vida de humilhação, é uma vida de muitas das vezes, irmãos, tristeza, de fracassos, de pensamentos de que eu não consigo, eu vou largar de mão porque para mim não dá. E tem pessoas que aceitam Jesus e acham que as suas vidas vão ficar do mesmo jeito. Eu digo no sentido de dizer assim: eu aceitei Jesus, mas eu vou levar minha vida normal. Você sabia que se você pensa assim, ainda querendo fazer as mesmas coisas, você está errado? Seguir a Cristo, irmãos, é abdicar das coisas do mundo. Cristo não tinha casa, Cristo não tinha um sossego, Cristo não tinha hora para banhar, nem hora para dormir, porque durante o dia, quando ele estava fazendo o ID do Senhor, à noite que ele iria orar, na madrugada que ele iria orar, certo que ele orou também durante o dia. Mas eu quero te dizer que a vida com Cristo não é uma vida sossegada como você está pensando. Viver uma vida com Cristo, irmãos, você irá passar por tribulações, você mais terá sofrimentos do que momentos prazerosos, mas são sofrimentos que nos levam à salvação, salvação eterna.
São momentos passageiros que nós temos que suportar. Como a palavra mesmo diz em Mateus, toma a tua cruz e anda. A cruz é sinônimo de sofrimento, de sacrifício, de morte. É necessário estarmos, irmãos, a entender que andar com Cristo não é seguir as coisas do mundo, é seguir as coisas celestiais. E o mundo, ele vai de encontro, ele vai contra as coisas de Deus. E a partir do momento que o mundo vai contra as coisas de Deus, muitas situações difíceis o crente enfrenta, ele enfrentará, ele passará. Então esse homem, ele não sabia o que ele dizia. Creio eu que ele olhou Cristo indo, passando, curando e ali fazendo as coisas, e aquilo o empolgou. O que aquele homem sentiu foi o sentimento humano e não um sentimento dos céus. Em outras palavras, um sentimento de Deus. Porque o que nós temos que sentir, irmãos, não é o nosso sentimento, não é a nossa emoção. O que nós temos que sentir é o sentimento e as emoções de Cristo Jesus. Porque, como a palavra diz, o sentimento do homem, o coração do homem, é mentiroso. O coração do homem é perverso. Então logo entendemos que o que temos que sentir não são os nossos sentimentos e nem a nossa empolgação, nem o nosso coração, mas o de Cristo Jesus. Como ele mesmo disse, as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quando ele fala o Filho do Homem, ele está dizendo, eu, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, que desci dos céus, eu também sou Deus. Mas aqui na terra, eu não tenho casas, eu não tenho luxo, eu não tenho roupas e mais roupas, eu não tenho carro, eu não tenho celular, eu não tenho um iPhone, eu não tenho um tablet, eu não tenho momentos que eu descanso para ficar horas e horas a fio no meu celular, vendo as coisas do mundo, como muitos fazem. Eu não tenho um momento de prazer, como muitos têm. E você acha que você vai ter? E você acha que você merece ter? Então Cristo estava falando aquilo para aquele homem, para ele entender que a vida com Cristo não é fácil. Cristo estava dizendo para aquele homem que a vida que ele seguia era uma vida árdua, uma vida de abdicação, deixar de lado as suas vontades para fazer a vontade de Deus. Cristo veio aqui na terra, irmãos, entenda bem, não para fazer a tua vontade, não foi não. Se você pensa isso, se você até hoje está pensando isso, você está enganado. Cristo veio para cá para a terra para fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. Ele deixou a sua própria vontade de lado, porque Cristo estava sossegado lá nos céus de glória. Ele estava sossegado. E ele teve que dizer, Senhor meu Pai, eis-me aqui, eu vou. E ele veio. Ele se reduziu ao mísero ser humano. Por que eu digo isso? Porque ele é um Deus. E ele veio como ser humano, porque ele veio tanto 100% homem como 100% Deus. Ele passou fome, frio, sede, cansaço. Foi humilhado, apanhou, levou tapa na cara. Foi chicoteado. Foi humilhado. E tem pessoas que querem seguir a Cristo pensando que Cristo é apenas uma sensação, é um momento. Ser cristão é uma sensação, é um momento. Eu vou querer fazer isso porque agora eu sou cristão. E não é assim não, irmãos. A pergunta que eu te faço é, você está preparado
para deixar de lado os teus prazeres para viver o prazer que Deus quer para ti? Cuidado. Eu não digo para você abandonar o Evangelho. Pelo contrário, eu quero que você cresça. Porque só dentro do Evangelho você conhece quem é Cristo. Por completo? Claro que não. Porque ele é muito mais do que a Bíblia fala. Ele é muito mais do que isso. Mas é necessário, irmãos, largarmos as coisas do mundo. É necessário abandonarmos aquilo que o mundo nos oferece. Não diferentemente, como ele fala mais embaixo. E ele disse a outro: segue-me. Mas ele disse: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar o meu pai. E Jesus lhe disse: deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas vai tu e prega o reino de Deus. Um se ofereceu para ir, o de cima, como eu acabei de ler, e o outro Cristo está convidando. O que se ofereceu para ir, ele não tinha noção do sofrimento que ele iria passar. E de repente, depois disso que Cristo falou para ele, de repente ele até deu um passo para trás. Seguir a Cristo não é brincadeira não, irmão. Se você não abandonar os seus prazeres e sofrer por Cristo, você não herdará o reino dos céus. E este homem que Cristo disse, me segue, e ele arranjou um pretexto, uma desculpa para dizer: permite-me ir primeiro enterrar o meu pai. Sabe que quando você acaba de falar com uma pessoa, ou você está falando, conversando com uma pessoa que acabou de perder um pai, aquela pessoa está muito triste, aquela pessoa está cabisbaixa, porque ela está vivendo um momento muito sério na vida dela. Ela perdeu o pai dela, o progenitor dela aqui na terra, carnalmente falando. Então aquele homem disse: permite que eu vá enterrar primeiro o meu pai. Entendo eu, irmãos, que este homem ele está mentindo. Por que eu digo isso? Porque naquele tempo, quando alguém ia enterrar um parente, o funeral não se fazia apenas em um dia, como nós fazemos 1 ou 2 dias que seja. Não, naquele tempo, irmãos, levava-se muito mais dias lamentando a morte do parente. Está entendendo? Aquele homem não era para estar ali, não. Em outras palavras, aquele homem está mentindo. Ele não ia enterrar ninguém, mas inventou uma desculpa. Em outras palavras, inventou uma mentira séria, muito séria até. Uma desculpa, um pretexto para não estar na presença de Deus. Quantas pessoas não estão por aí e não aceitaram Jesus, ouviram a palavra, ouviram o que Cristo fez, porque esses homens viram o que Cristo vinha fazendo. Quantas pessoas não estão por aí lendo a Bíblia neste momento e quando se deparam com isso, eles percebem que a coisa com Cristo é muito maior, é muito além, e começam a arranjar pretexto, começam a arranjar desculpas, e digo mais, como este homem mesmo fez, arranjando desculpas que para si são desculpas muito sérias. Tem pessoas, irmãos, que estão dizendo assim: eu não posso servir a Deus neste momento, eu não quero aceitar Cristo neste momento, porque eu já estou há meses estudando para um concurso. Tem pessoas que dizem assim: eu não posso aceitar Jesus agora, porque o meu trabalho não me dá tempo. Tem pessoas que dizem assim: eu não posso aceitar a Jesus agora, nem andar com Cristo agora, porque eu tenho que cuidar dos meus filhos, eles são pequenos.
Ou estou cuidando do meu pai e da minha mãe que estão debilitados? Irmãos, para aceitar Jesus, nós não podemos arranjar pretextos. Você sabia disso? A palavra diz que a Ele toda a honra, toda a glória e toda a majestade. E aos casados, como se não fossem casados, assim diz o nosso apóstolo Paulo. Tem pessoas que dizem que eu não vou aceitar Jesus agora. Eu até queria andar com Cristo, aceitar Jesus, mas eu não posso agora. Porque o meu marido trabalha e eu tenho que cuidar dele. Porque os meus estudos na faculdade não me deixam, eu não tenho tempo para aceitar Jesus agora. Irmãos, como nós falamos, quem quer faz e quem não quer inventa desculpa. Todas as coisas, vou repetir, todas as coisas não supre, oh glória, o que Cristo tem para te dar. Oh, aleluia, Jesus. Irmão, nada aqui na terra pode te atrapalhar ou pode tirar a tua atenção de buscar Cristo na tua vida se tu tem a intenção de viver eternamente uma vida de paz. E eu te digo mais, não a que o mundo te dá, mas a que Cristo tem para te dar. Eita glória! Aleluia, Jesus! Tem pessoas inventando desculpas para não buscar a Deus. E estico mais um pouco, tem crentes inventando desculpas que nem ele mesmo acredita para não fazer a obra do Senhor, fazer a obra de Deus. Quando Deus diz para este homem, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas vai tu e prega o reino de Deus, independente da responsabilidade que você tem para fazer aqui na terra, Deus está dizendo, é necessário você se manter na minha presença. Em meio às dificuldades, Cristo está dizendo, é necessário você estar comigo, porque não tem coisa maior, não apenas na terra, mas em todo o universo, do que estar na minha presença. Independente de você estar ali atarefado, seja com o que for, o mais sério para ti possível. Mas Cristo está dizendo, é necessário você estar me seguindo e me servindo, porque eu estou te convidando, estou te chamando, estou te dando uma chance para você viver uma vida melhor. E enquanto isso, você inventa desculpas. Você está inventando 1001 desculpas para não servir a Deus. Primeiro, ele fala para aquele homem, no versículo 28, no versículo 58 e 57. A vida comigo, meu filho, é uma vida árdua. E para o homem lá de baixo, ele o convida e diz, para me servir, não tem desculpas. E eu te pergunto, aonde você está se encaixando, no homem de cima ou no homem de baixo? Tanto um quanto o outro, eu quero te dizer que é necessário se sacrificar para se manter na presença de Deus, para que haja uma vida melhor, para que haja salvação, uma vida eterna. Tem muitas, milhões e milhares de pessoas trocando uma vida de 50 anos, de 40 anos, de 20, de 60, de 70, de 80. Trocando uma vida conferida por uma vida que não vai se conferir. Em outras palavras, eu quero dizer para você, irmão, que tem muitas pessoas trocando uma vida aqui na terra pela vida celestial. Muitos preferem a vida na terra, que é limitada e sofrida dia e noite, do que uma vida eterna. Esta madrugada, nesta noite,
Deus está te convidando. Abandona tudo. Não arranje pretexto e siga-me. Porque de repente, irmãos, esse pode ser o último convite de Deus para a tua vida. Para que haja salvação da tua alma. Fica com essa palavra. E que Deus te abençoe grande e poderosamente em nome de Jesus Cristo. Amém.